Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre como as fortalezas espirituais são erguidas na nossa mente. Aprendemos em vídeos passados sobre crenças limitantes, sobre fortalezas espirituais que são erguidas, né? Que o mundo espiritual é que rege o natural, não é o contrário. Aquilo que você pensa, aquilo que você aprende vem primeiro do mundo espiritual e vem para você. E você externaliza as suas crenças, internaliza a sua ideia, internaliza as suas vontades. Porque você recebeu informação. E essas informações passam primeiro pelo mundo espiritual. Mas como é essas fortalezas? Como é que elas são erguidas na nossa mente? A nossa mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. As fortalezas são erguidas através de crenças e de valores. Ao longo da nossa vida, na nossa criação, na maneira que nós somos tratados pelos nossos pais, pela nossa família, na sociedade, tudo que aprendemos vai uma construção, vamos construindo conceitos e valores. O que é conceito? É coisa formada na mente, é uma crença, é uma ideia, um juízo, opinião, ou seja, é a forma de pensar sobre algo. Eu tenho uma forma de pensar. Exemplo, eu tenho a maneira de pensar que a pessoa tem que ter palavra. Eu aprendi isso com a minha mãe. Você tem que ter palavra. A minha palavra, ela dizia, a minha palavra é um tiro. Ou seja, uma vez falada, não tem como eu pegar de volta a bala. Não tem como voltar atrás. Então, esse é o conceito que eu estabeleci desde criança, que minha mãe passou um bom conceito sobre ter palavra. E os meus valores a respeito desse conceito, o que são valores? É princípios morais. Eu tenho um princípio de não quebrar uma palavra que eu dou. De quando eu tratar algo com alguém, eu cumprir. E muitas vezes eu saí do prejuízo. Muitas vezes eu sabia que eu ia ficar no prejuízo, mas porque eu dei a minha palavra, eu cumpri. Esse é o meu valor, é um valor moral que eu tenho. São princípios morais que orientam a conduta das pessoas. É muito subjetivo, porque eu posso ter esse princípio, outras pessoas não têm o mesmo princípio, né? São regras estabelecidas, que é o respeito, a justiça, a empatia, a humildade. Tudo isso são os valores que nós temos, que nós carregamos. Através dos nossos conceitos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos, a gente gera valores. E é assim que é construída as fortalezas espirituais. Quando está embasado na palavra, quando está embasado no bem, a gente tem valores firmes, valores morais, a honestidade. A minha mãe sempre dizia, passe por cima de ouro, se não for seu, você deixa lá, você não pega. Ela nos ensinou honestidade, ela nos ensinou a ter palavra. E os conceitos e os valores são tão arraigados dentro de nós, na nossa mente, porque vamos formando desde criança. E isso a Bíblia fala, Jesus, em Provérbios fala, cria um menino. Jesus não falou não, foi Salomão, o filho de Davi, né? O rei de Israel. Salomão falou, cria um menino no caminho em que deve seguir. E até quando crescer não se desviará dele. Essa é Provérbios de Salomão. Ele falou, olha, se você ensinar o menino no caminho, quando ele crescer, ele não se desvia. Vai ficar enraigado, vai ficar encucado, vai ficar impregnado na alma dele. Os ensinamentos, os conceitos e os valores. Agora, quando criamos a criança no caminho errado, com conceitos e valores errados, ensinamos a mentir, ensinamos a pegar emprestado e não devolver, a pedir dinheiro e não devolver o dinheiro, pedir dinheiro emprestado e não devolver. Porque tem pessoas que é natural, a mentira para ele é natural, porque viu os pais mentindo o tempo todo, ou o pai ou a mãe. Eles naturalizaram, já está na cabeça dele, então para ele dizer que vai e não ir, para ele é normal. Para ele pedir um empréstimo e não pagar é normal, porque naturalizou a mentira, a desonestidade. Foi conceitos estabelecidos para ele desde criança.
E comigo não foi diferente. Como eu recebi um conceito bom, um valor bom da minha mãe, trate, se você tratar, você cumpra a sua palavra. Até hoje eu tenho dificuldade de não cumprir a palavra. Eu estou me lembrando que eu tenho um colega de trabalho e eu descobri que ele gosta de bolo de milho. E eu falei para ele assim, ó, um dia eu vou fazer, eu vou fazer, porque normalmente eu não faço bolo, eu compro. Eu prefiro comprar, que é mais prático, né? Chega do trabalho, já mando uma mensagem para minha amiga que é boleira, ela traz o bolo no meu apartamento, é mais prático para mim. Mas eu falei, eu vou fazer um bolo para você, de milho. Aí ele, tá bom. Isso foi o ano passado, mas o conceito de cumprir a palavra está tão arraigado na minha mente, que toda vez que eu passo por ele, eu lembro daquilo que eu falei. Eu lembro da promessa que fiz para ele, eu vou te trazer um bolo de milho feito por mim. Todo dia que eu passo por ele no setor de trabalho, eu lembro da promessa que eu fiz. E eu preciso, antes de terminar o ano, eu preciso fazer esse bolo, senão isso vai ficar na minha mente. Por quê? Porque o meu valor é cumprir a palavra que eu dou. Esse é um valor que eu recebi da minha mãe. Então, os conceitos e valores são fortalezas espirituais. Se nós recebemos valores errados, conceitos errados, a gente vai ter uma fortaleza do inimigo, que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele vai tomar conta da nossa mente e vai dirigir o nosso coração e a nossa vida e vai nos paralisar com conceitos e valores errados. Isso nos paralisa, isso nos distancia da luz, isso nos distancia de Deus. Muitas vezes que eu recebi outro conceito da minha mãe, né, que ela sempre falou um ditado, ela sempre disse um ditado muito engraçado: na terra só entra quem merece. Não, desculpa, no céu só entra quem merece, no céu. E na terra só vale quem tem. Para ela, a pessoa só valia se tivesse alguma coisa. Porque ela foi ensinada assim pelo pai. Ela foi ensinada que ela só iria valer se ela tivesse alguma coisa para oferecer. O valor dela estava naquilo que ela fazia pelo outro. Então ela passou esses valores para a gente. Ela passou esses valores para a gente. Então eu tive dificuldade até eu reaprender que o meu valor está em mim, está no meu caráter, está naquilo que eu construí de bom. Eu tinha dificuldade de me aproximar de pessoas e achar que as pessoas iam me amar pelo que eu sou. E então eu começava a lhe dar presente, eu começava a presentear a pessoa, porque eu tinha sempre aquela coisa: no céu só entra quem merece, na terra só vale quem tem. Eu só vou valer para o outro se eu tiver algo para oferecer, se eu tiver algum presente, se eu fizer algo para ele, alguma coisa para ele, aí ele vai me amar, ele vai me dar valor, ele vai me acolher. Então eu passei muito tempo da minha vida com esse conceito errado. Veja bem, os conceitos ele varia de época, varia de sociedade, né? De acordo com a sociedade, com a cultura e com a época. Os conceitos ele vai variando. Então você pode receber conceitos bons, como também receber conceitos ruins, e isso paralisa a sua vida. Isso te trava, isso não deixa você usar o seu potencial, não deixa você ser livre para ser você mesma. Porque quando você acha que o outro só vai te dar valor pelo que você fizer por ele, você não está sendo você mesma. Muitas vezes você faz para receber a aprovação do outro, é para ser amado pelo outro, ser aceito pelo outro. E isso é ruim, porque isso não faz bem, né? Não faz bem para ninguém. Então, o tema é esse. A questão é essa, são conceitos e valores, são as fortalezas espirituais que o inimigo ergue na nossa vida. São fortalezas espirituais através de conceitos e valores que nos orienta, que nos dirige, que nos guia nessa vida. Ou para o bem, se você recebeu bons conceitos, ou para o mal, né? E é muito variável essa situação, esses conceitos e valores são muito variáveis. Você vê na música, antigamente o conceito de um bom músico era ter uma melodia boa, ela ter umas palavras românticas, né? Ter uma melodia legal de se ouvir.
Os conceitos de hoje de música, isso é só um exemplo. Os conceitos de hoje de música é simplesmente você... Às vezes a música tem uma nota só, tem um refrão só, e você repete várias e várias vezes. E os conceitos hoje não está mais focado na música, na letra, na melodia, mas está na pessoa, na sensualidade. Entra no palco de fio dental, fica sensualizando o tempo todo, as pessoas olham mais para o corpo da cantora do que para a letra da música, porque na verdade não tem nem letra, não tem nem conteúdo. Então são conceitos que são mudados, de época, de cultura, né? É situações que acontecem e que a gente vai mudando os nossos conceitos. E é isso aí, gente, que eu quis trazer para vocês neste dia. Cuidado com a mente. Tome conta da mente, porque ela é o campo de batalha. Graça e paz para todos.